Boa noite a todos que nos acompanham, mais esse encontro doutrinário. Que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, em toda a sua bondade, em toda a sua misericórdia, permitam que nesse encontro possamos estar em sintonia com os amigos espirituais, que auxiliam o nosso esclarecimento dentro dessa doutrina, que nos oportuniza a cada novo dia, a cada nova leitura edificante, a cada novo encontro, uma nova reflexão. As máximas do Cristo e seus ensinamentos nos esclarecem e conscientizam da necessidade de melhoramento para que iniciemos esse processo e, a partir da prática constante, alcancemos o progresso moral a qual nos destinamos. Que essa proteção se estenda a todos os nossos irmãos em necessidade, seja ela espiritual, material, que alcance a cada um que esteja sedento de luz, de auxílio e de amparo. Ainda pedimos bom ânimo e coragem para seguir o caminho do amor e do trabalho. Agradecemos as novas oportunidades que se apresentam em todas as situações. Que possamos, a partir desse conhecimento que está sendo adquirido e construído, realizar as escolhas de maneira a fazer o bem e trazer o bem para o mundo que queremos ver e viver. Que assim seja. Hoje conversaremos sobre o livre-arbítrio, assunto que está localizado no Livro dos Espíritos. Especificamente as questões de número 843 e 850. Tema que podemos definir como a capacidade individual de decidir por nós mesmos. O que nos remete para duas consequências. Uma, se eu escolho, eu decido, eu sou responsável por essa escolha. E a segunda, se eu escolho, eu tenho a obrigação de responder pelo que eu escolhi, pelo que eu decidi. A livre vontade, a capacidade de escolha que todos nós possuímos, está relacionada com a liberdade, mas ela de forma limitada. E podemos usar a frase do filósofo inglês Herbert Spencer para compreendermos melhor essa limitação. Nossa liberdade termina onde começa a do outro. Essa frase, ela nos remete à necessidade de respeito ao próximo, porque vivemos em coletividade. Pensemos por um instante o caos que vivenciaríamos se cada um resolvesse proceder de maneira livre e restrita. No que tornaríamos o nosso mundo? O convívio no nosso primeiro ambiente coletivo, o familiar, a residência, a qual dividimos com os nossos mais próximos irmãos o dia a dia. Se não houvesse limitações, prevalecendo o respeito, quão difícil seria. E temos a passagem de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Quer dizer, tudo nos é permitido. Eu posso escolher, mas nem tudo me convém.
Nem tudo nos faz bem. E é muito importante pensarmos na nossa capacidade de escolher. Em cada momento da nossa vida, a escolha é nossa. Cada vez que quisermos avaliar por que as coisas estão indo bem ou não estão indo bem, verifiquemos o tipo de escolha que estamos fazendo. Fazemos escolhas para a nossa felicidade e fazemos escolhas para a nossa infelicidade. E nem sempre percebemos isso. Quando escolhemos o cônjuge, o parceiro, nosso companheiro, estamos buscando alguém que se afine conosco, com quem possamos compartilhar a vida. Nós fazemos a escolha. Quando pensamos no alimento de cada dia, do tipo de refeição que vamos fazer, a escolha é nossa. Eu escolho o alimento saudável ou não. A nossa condição orgânica, a partir daí, estará definida ou sendo definida de acordo com o que eu escolho consumir. Os nossos filhos, para a sua educação, para a sua introdução à vida religiosa, a sua compreensão para com os outros, como ver e lidar com as situações do mundo, com as frustrações, a formação do seu pensamento político, tudo isso estará diretamente ligado com as escolhas que eu venho a ter, da forma que eu quero educá-lo, se quero educá-lo em relação a esses aspectos morais e tantos outros. E eles também virão a fazer as suas escolhas no futuro próximo. Nós é que escolhemos a maneira. Se queremos transmitir esse conhecimento, esse entendimento, essa forma de interpretar e vivenciar a sua trajetória de vida. E a partir disso, a vida fica nas nossas mãos. Claro que existem situações que a decisão final independe da nossa. Como, por exemplo, a política. Mas ainda assim, podemos pressionar, fazer movimentos, nos dirigir às autoridades, cobrar atitudes éticas, ou podemos ficar acomodados, esperando que alguém resolva por nós tais questões. A escolha é nossa. E ainda confirmamos que nossa liberdade não é irrestrita ou ilimitada na seguinte frase: a semeadura é livre, a colheita obrigatória. A nossa vida está amarrada às nossas escolhas. Então, percebamos que as responsabilidades por estas são nossas, porque nós as fazemos. Transferir a culpa das escolhas que tivemos aos outros, ao tempo, aos santos, a Deus, à política, é negligenciar a nossa responsabilidade diante das escolhas que fizemos, que realizamos. Podemos aqui comentar a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E temos por resposta dos espíritos: mais do que imagineis. Frequentemente são eles que vos dirigem. E aí nos questionamos: como eu atribuo as responsabilidades apenas às minhas escolhas,
se sou influenciado constantemente. Não é difícil entendermos se refletirmos um pouco sobre esse ponto. Influência sofremos a partir do momento que convivemos com qualquer espírito. E aqui cabe mencionarmos tanto os espíritos encarnados, nós, sociedade, como os desencarnados. Mas o ponto crucial se dá aqui. Eu permito sofrer influência de quem? Espíritos bons ou ruins? Essa escolha também pertence a mim. Se um amigo encarnado me sugere algo, eu avalio se serve ou não para a minha vida. Da mesma forma, devemos proceder quando este for desencarnado, fechando a porta aos irmãos em desalinho e aceitando o auxílio dos bons. Por mais difícil que se pareça desenvolver essa percepção, temos como primeira sugestão orar e vigiar os pensamentos. Notemos que, quando somos criança, almejamos a adolescência, os 16 anos, depois os 18, os 21. Queríamos ter liberdade, mas não sabíamos das responsabilidades diante dela. O conhecimento está começando a ser adquirido, trabalhado, modificado na infância. E aí, percebemos que quanto maior nossa liberdade, maior nossa responsabilidade. O conhecimento de nós mesmos, do bem e do mal, vai se ampliando através das experiências, das vivências e convivências, acumuladas ao longo de sucessivas situações pelas quais passamos. E a doutrina espírita nos revela que quanto mais aprendemos, mais seremos cobrados, justamente porque sabemos das responsabilidades às quais responderemos. Eu sabendo que manusear uma arma de fogo sem conhecimento ou de forma não profissional posso atingir alguém ou a mim mesmo de maneira fatal, irei refletir antes de manuseá-la. Se eu, não sabendo praticar o nado, entrar fundo em águas desconhecidas, da mesma maneira, sei o risco que esta execução pode causar. São escolhas que eu faço, que terão consequências. E conforme o conhecimento que adquiro, eu avalio essa possível consequência. O Espiritismo nos ensina que essa liberdade deve estar subordinada em domar as nossas vontades e emoções, para que sejam mais próximas da vontade divina. Assim, as dores, as dificuldades são melhores compreendidas e mais felizes nós seremos. A doutrina espírita vem como uma forma de oportunidade para que possamos progredir, de maneira que também auxiliemos o nosso irmão. Porque dessa maneira que eu posso me equivocar diante das escolhas que eu realizo, ele também pode. Cada um dentro do seu grau evolutivo e conforme seu conhecimento moral e intelectual desenvolvido. Quando eu me equivoco diante de alguma escolha realizada, peço misericórdia para comigo, mas quando o meu irmão comete a falta, eu exijo justiça para com ele.
Reflitamos nesses dois pressupostos, justiça e misericórdia, para que alcancemos o meio termo e compreendamos as responsabilidades que nos cabem diante dessas escolhas. Deus nos presenteia a todo momento com novas possibilidades, tanto em situações da vida, como as reencarnações. E sempre se apresentam momentos que podemos praticar o bem. Façamos o mesmo para com o nosso irmão. Possibilitemos a ele uma nova oportunidade. Lembremos que quando nos parecer que a justiça dos homens ou da sociedade deixa passar desapercebido algumas situações difíceis que mereciam certas medidas e atitudes pelo desalinho com as leis materiais e morais, nós temos a nossa querida consciência, que é a lei de Deus, que está dentro de cada um. E ela acusa. Ela mesma irá proceder de forma justa, onde não é necessário apontar o dedo para o equívoco do nosso irmão. Que possamos, dentro dessa reflexão da noite, encontrar subsídios, reforço espiritual e fortalecimento para que enfrentemos nossa caminhada de encontro ao nosso melhoramento. Hoje fizemos uma escolha, amanhã faremos outra, melhor. Que assim nos despedimos dentro dessa sintonia e que possamos todos ter uma ótima noite. Que assim seja.